Bom dia, turma do 7º ano, tudo bem? Aqui é a Promona Lisa, a Pró de Língua Portuguesa. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo dos pronomes. Mas antes eu gostaria de deixar um versículo bíblico que se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, nós vamos dar continuidade aos pronomes. Hoje nós vamos ver outras classificações que eles podem possuir e vamos fazer uma retomada também, porque muitas vezes é necessário retomar o conteúdo e os pronomes fazem-se necessário essa retomada pelo fato de ser um conteúdo que, além de ser extenso, ele requer da gente um bom olhar, pelo fato dele exigir da gente um sentido de coesão que nos ajuda muito, tanto na nossa produção de texto, como para evitar repetições de palavras. Então, os pronomes nada mais são do que uma classe de palavras que acompanha o substantivo, ou seja, o nome. Os pronomes têm como sua principal finalidade indicar a pessoa do discurso ou situar algo no tempo e espaço sem que seja preciso usar o seu nome. Quando nós falamos do pronome, fica claro para a gente que o pronome ele nos ajuda na questão do acompanhamento ou na questão da substituição para evitar o que nós vamos dizer de um texto repetitivo e de um texto incoerente. Os tipos de pronomes que nós vamos trabalhar aqui nesse momento. Pronome interrogativo. Como o nome já diz, o pronome que nos ajuda a fazer perguntas, questionamentos. São empregados na formulação de perguntas. Quem produziu o espetáculo? Qual as capitais brasileiras você prefere? Quantos sapatos ela comprou? Perceba que nós temos as palavras em negrito. Quem, qual, quantos, que são os pronomes interrogativos. Pronome possessivo. São palavras que expressam ideia de posse, autonomia, algo que é meu. Você sabe o que há de errado com sua mãe? Não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria. Se não, por quê? Você não acha que ela está esperando um bebê? Acha? Um bebê? Por que ele iria querer outra criança se ela já tem a mim? Sim, ela deve ter aprendido a lição. Perceba que a ideia de posse, sua mãe. Nós temos mais ainda. Essa questão aqui, dele estar dizendo, se referindo, essa questão do sua, se referindo à posse. Nesse momento a gente consegue entender que a mãe tem um laço maior com ele, um laço afetivo. A gente ainda tem aqui um segundo exemplo. Eduardo, meu filho, preciso te falar sobre a vida. Veja, que nós temos o meu. Eduardo, meu filho. Então, sempre os pronomes possessivos, eles vão indicar isso mesmo, a questão da posse. Pronomes indefinidos. São aqueles que se referem a substantivos de modo vago, impreciso ou genérico. Os pronomes indefinidos podem ser variáveis, isto é, sofrer flexão de gênero, número ou invariáveis. Toda vez que nós utilizarmos o termo variáveis, a gente quer dizer que é algo que pode ter uma mudança, uma modificação. Essa modificação ela acontece em gênero, quando a gente fala em masculino e feminino, ou em número, quando falamos em singular e plural. E em variáveis, o termo ele não vai mudar. Aí nós temos aqui como variáveis algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto, quanto, qualquer. Invariáveis, alguém, ninguém, tudo, outro, nada, quem, cada qual. Veja o exemplo. Dinheiro algum trará sua família de volta. Segundo exemplo, certas pessoas não inspiram confiança. Nós não estamos nada satisfeitos com os resultados. Veja que aqui algum, ele não foi modificado pelo fato dele ser um pronome definido invariável. Veja que certas aqui
já está acompanhando o substantivo pessoas, então foi modificado. Isso pode ter essa modificação aqui pelo fato de ser algo variável. Pronomes demonstrativos são utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outras ou por seu contexto. Depende muito do uso da situação. Então, masculino, este, estes, esse, esses, aquele, aqueles. Nós mudamos em questão do gênero, não. Foi em questão do número. Por quê? Porque veio do singular para o plural. Tudo bem, Carlos? Feminino, esta e estas, essa, essas, aquela, aquelas. Invariável, isto, isso, aquilo. O emprego dos pronomes demonstrativos. Este, esta, estes, estas, isto, neste, nesta, nestes, nestas, deste, destas, destes e destas. O que é que nós chamamos aqui? Chamamos de formas contraídas, que é a forma em que o pronome ele assume para a gente números de formas diferentes e gênero também. Então, usados quando o que está sendo demonstrado está perto da pessoa, ou a questão da proximidade, a questão perto, que fala, ou no tempo presente em relação à pessoa que fala. Esta caneta aqui é minha, ou seja, eu estou com a caneta em mãos, estou demonstrando que esta caneta é minha. Este é o ano do meu casamento. Isto que está acontecendo é horrível. Neste momento eu não tenho nada para fazer. Vem aqui e coloque tudo dentro deste recipiente. Esse, essa, esses, essas, isso, nesse, nessa, nesses, nessas, desse, dessa, desses e dessas. Usados quando o que está sendo demonstrado está longe da pessoa que fala. Observe, o primeiro exemplo que nós usamos, esta, este, isto, nesta, era para perto. Esse, essa, nesses, já vai ser usado para longe. Tudo bem, gente? Qual vai ser a tarefa de vocês? Vocês vão pegar o caderno de vocês, a caneta, e vocês vão resumir esta videoaula no caderno de vocês. E me procurando para tirar possíveis dúvidas no privado. Um beijo, fiquem com Deus.